eu tenho o grande prazer de conversar agora com a doutora Márcia Viana, que é endocrinologista pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, e hoje nosso assunto, um assunto que realmente, doutora, é alarmante. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade infantil. Hoje a obesidade infantil é uma doença de grande frequência e isso precisa ser divulgado para a gente conseguir tratar essas crianças assim que possível, o mais rápido possível. Doutora, sempre aquela mesma frase: ai, que gracinha, ele tá gordinho, olha, ele come super bem. Às vezes ele repete o prato 2, 3 vezes. Deixa ele comer, ele é criança, vai crescendo e emagrecendo. Doutora, isso aí não é muito bom, né? Então, a questão alimentar hoje é um grande problema, né? Então, a gente tem muitos vícios de alimentação que nós não tínhamos no passado e o comportamento alimentar mudou muito ao longo dos anos. A imagem dessa criança gordinha, ela acompanha a família como um sinal de saúde. E muitas vezes ela não está ligada nem à saúde e essa criança que está gordinha, ela não está gordinha, é uma obesidade mesmo que a gente tem que tratar, porque isso é uma doença, isso não é sinal de saúde. Doutora, quais as causas da obesidade infantil? A doutora falou sobre alimentação, né? Mas eu queria reforçar também sobre a participação da família, doutora, porque hoje as crianças ficam em redes sociais, elas comem o que elas querem. Isso também é muito preocupante, não, doutora? Então, com relação às causas da obesidade infantil, o que a gente tem de enorme frequência é a questão alimentar e o estilo de vida que nós vivemos hoje. Essa é a maior causa que nós temos para a obesidade. As outras causas hormonais ou outros problemas de saúde, a frequência é muito, muito, muito pequena. Com frequência nas consultas, a gente vê os familiares trazendo essas crianças para procurar doenças hormonais. E isso quase nunca a gente acha. O mais frequente é a alimentação, são erros alimentares, um comportamento alimentar que a gente tem nessa era moderna, a falta de exercícios físicos, que é uma coisa gritante, como você falou, essas crianças ficam fazendo atividades sentadas, paradas, televisão, tela, computadores, e muito pouco atividades que mexem o corpo, né? Então, a gente precisa tratar esse conjunto inteiro para a gente ter um sucesso e melhorar o peso dessas crianças. Doutora, nós sabemos que hoje, pela violência também, as crianças não brincam mais nas ruas, né? As crianças ficam ligadas em redes sociais e eu gostaria que a doutora desse uma dica também sobre essa parte, doutora, dos pais, esses companheirismos. Gente, existem parques pela cidade, doutora. Isso seria uma diversão para a criança e para a família também, né? Um passeio, uma caminhada. Então, essa questão dessa atividade que eles têm excessiva de tela, computador, tudo que tenha uma tela, a recomendação para isso é que, no total, entre telefone celular, iPad, computador, videogame, notebook, isso tudo deve se reduzir a 2 horas por dia. Não é isso que a gente vê. Essas crianças ficam muito mais do que isso na frente desses eletrônicos, né? Além dos outros prejuízos que existem da exposição dessas crianças a esses eletrônicos de forma excessiva, a gente tem a falta de atividade total, fica um sedentarismo incrível, né? Então, o que a gente deveria fazer é ter uma forma de mobilizar a família, de tirar essa atividade de tantas horas por dia e reduzir isso e integrar um pouco mais essas famílias. A vida hoje é muito corrida, pai e mãe trabalham. Às vezes eles ficam sozinhos em casa ou ficam com uma empregada, outra pessoa que não está envolvida nesse contexto de família. Então a gente precisa mobilizar essa família para mudar todo o estilo de vida. Praticar exercício, ficar mais com essas crianças, ir para atividades ao ar livre, que a gente tem, apesar de ser um pouco reduzida a nossa quantidade de espaços para atividades ao ar livre, nós temos, a gente só tem que ir até lá. Às vezes isso é uma grande dificuldade da família, sair daquela inércia e se mover para atividades físicas.
É verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre uma lancheira saudável, porque é o fundamental para uma criança, doutora, porque nós sabemos que hoje, pela praticidade, as crianças comem muitos lanches embutidos, são sucos de caixinhas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a importância de uma lancheira saudável, porque eu acredito que não seja tão difícil, né, doutora, a preparação. Então, eu acho que a lancheira saudável, ela não pode ter alimento industrializado. Se a gente tirar os industrializados, você vai estar tirando uma série de excessos que essas crianças estão comendo. Excesso de açúcar, excesso de gordura e às vezes até excesso de sal, que vão nos vários alimentos que são feitos pela indústria. Então, se a mãe tiver a postura de começar a fazer aquilo que essa criança vai estar consumindo na escola, já é uma grande atitude. Então, colocar fruta, colocar o suco que a mãe faz da fruta e não o que as pessoas acham que pode ser saudável, que é sojas e caixinhas e que não é saudável, e colocar um lanche feito de pão, de alimentos integrais, a gente pode usar também queijos, e só isso já torna essa lancheira saudável, sem necessariamente você ficar se policiando do que você vai colocar lá dentro. Eu acho que se a gente tirar os industrializados de uma forma geral, já vai ficar muito mais saudável. Olha aí, mamães. Doutora, quais as doenças que a obesidade infantil pode causar? Então, a obesidade, ela em si já é uma doença, tá? Só que ela não tem essa capa de doença. As pessoas acham que é uma coisa mais estética do que uma doença. E ela é uma doença metabólica que a partir do aumento de gordura, de peso por gordura, vai decorrer de uma série de consequências, né? Na criança, a gente tem algumas doenças aparecendo por conta da obesidade que não existiam no passado. A gente não tinha quase crianças hipertensas, a gente quase não tinha crianças diabéticas secundárias à obesidade. E a partir dessas doenças, você vai ter as doenças do futuro, são os problemas vasculares, os infartos, os AVCs e por aí vão tantas outras doenças, doenças renais, que podem ser evitadas se essa criança não aumentar de peso e não se tornar uma criança obesa. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? O mais rápido possível. Então, assim que se detecta esse excesso de peso, a gente pode avaliar esse paciente para tomar uma conduta, para mudar essa história desse aumento de peso. É claro que os pais vão mais aos pediatras. Os pediatras também têm capacidade de intervir na alimentação, de orientar estilo de vida. Então, assim que for notado, se notar um comportamento alimentar como beliscar muito, comer muita massa, comer muito açúcar, também já pode estar procurando um aconselhamento da alimentação, mesmo antes dessa criança se tornar obesa. É assim que a gente vai prevenir. Se a gente conseguir informar essas famílias de uma alimentação saudável, com elementos para que eles mudem todo o cotidiano e todo o comportamento e o estilo de vida, a gente consegue até evitar a obesidade. Se não conseguirmos evitar, que a gente consiga intervir e mudar a história do peso dessa criança. É para ser uma criança mais feliz, uma família feliz, não, doutora? Sim, e saudável, porque o que a gente quer para essas crianças é saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. E a obesidade também tem um aspecto que afeta a saúde mental, além de tudo. Então, não só pensar que isso é estético, isso não é estético, isso é saúde. A gente precisa muito de crianças saudáveis para se tornarem adultos saudáveis e muito menos doença do que a gente tem hoje. Verdade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você.